o diagnóstico, porque a indústria farmacêutica ela bate em cima para fazer mais diagnóstico, para vender mais remédio. E aí os médicos tendem a diagnosticar. A pessoa quer o diagnóstico. Quando ela chega no médico, ela quer teve uma vez que eu ouvi isso muito claramente. O cara falando, dizendo para mim, fala que eu tenho alguma coisa, fala que tem um nome isso que eu tenho. Me fala que tem uma doença. Pedindo mesmo. Então, há uma subjetividade, há exagero nisso aí. Inclusive, eu estava lendo um livro de um psiquiatra americano famoso, que foi o autor do DSM-4. DSM é o Manual de Diagnóstico de Saúde Mental americano. Ele guia o diagnóstico mundial. Esse cara foi um dos psiquiatras mais importantes do mundo na época dele. Ele é vivo ainda. E ele dizendo que houve um excesso de medicalização da tristeza comum. E isso, como rebote, como efeito rebote, passou a ter um surto de transtorno afetivo bipolar. Porque a pessoa que não estava deprimida usava antidepressivo. Ela tinha uma tristeza própria de um evento. E, medicando com antidepressivo, o antidepressivo usado fora de lugar, com a indicação errada, ele vai te causar um transtorno bipolar. Então a pessoa acabou tendo um surto de transtorno bipolar por uso inadequado de antidepressivo. Porque é comum. E hoje a gente está numa época onde não se tolera nada, não se tolera dor. E o sentimento guia e governa tudo. Eu sinto que eu sou qualquer coisa, e eu digo que eu sou, porque eu senti que eu sou. Eu não posso sentir dor, eu não posso sentir nada. Então a medicalização excessiva é um problema. E a depressão, ela traz isso com ela. Quando eu falo vocês gostam, todo mundo gosta de exemplo. Quando eu conto história, a pessoa fica mais à vontade. Eu atendi um rapaz uma vez, era um dezembro, era 28 de dezembro, se eu não me engano. Eu atendi uma família, um casal e um filho adolescente, 18 anos. Qual era o problema do rapaz? Tinha terminado o namoro. O pai dele estava escabelado, nervoso, e o menino estava triste porque terminou o namoro, o primeiro namoro dele. E eu via o nervosismo dos pais, a aflição deles, e o pai dizia que tinha orgulho de não deixar ele participar dos recreios do IFE. Ele ia lá no colégio do moleque pegar o cara, tirar da escola, para ele não se contaminar no recreio com as pessoas ruins daquele lugar. Então o cara era muito protetor. E aí eu pedi licença ao casal, fui conversar com o rapaz e falei, irmão, tá tudo bem, cara. Essa tristeza vai passar. Aí aconselhei ele sobre a questão afetiva dele. Falei, olha só, vamos combinar um negócio? Eu vou te passar um remedinho natural, simples, para acalmar o seu pai. Entendeu? Falei, você vai usar isso aqui uns dias só, é natural, à base de planta, não vai te fazer mal nenhum. Mas se eu não passar isso, ele vai te levar em outro médico, que vai te passar. Que vai te arrebentar de remédio. Vamos combinar assim? Foi um sucesso. Viu o menino um mês depois, já paquerando outra moça, e já sem o remédio, e deu certo. Mas é essa insegurança, esse medo, que leva a esse exagero diagnóstico. Então, a depressão é talvez o principal problema. E eu vejo muitos casos de depressão acontecerem a partir de traumas emocionais, problemas. As pessoas enfrentam seus problemas, como esse rapaz, e no caso dele, não foi depressão. Ele estava triste, justificadamente triste, por um evento que ele estava passando. Que se for lidado mal, você vai ter um problema. 2 Coríntios 10, 7 ou 7, 10. 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, que a ninguém produz pesar. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Eu achei interessante isso.
Paulo fala com muita clareza: tristeza é um sentimento humano, ponto. Vai estar presente. E se eu viver a tristeza segundo Deus, o que eu vou experimentar? Um arrependimento que vai levar à salvação, que não produz pesar. Quando fala pesar, eu lembro dos anúncios de velório na minha cidade. Comunicamos com profundo pesar. A tristeza, segundo Deus, ela não produz pesar. Ela produz uma mudança de comportamento, que opera arrependimento para salvação. Então a tristeza, que é um sentimento humano, que é comum, eu preciso vivê-la segundo Deus, para eu ter um desfecho adequado. Se eu viver segundo o mundo, o desfecho vai ser morte. E aí eu acompanhei casos como esse rapaz, que teve um sucesso, recuperação plena, e atendo inúmeros casos de pessoas com o oposto. Me vem à mente agora uma senhora que eu conheço de Bom Jesus do Norte. Eu atendo ela pelo menos há 12 anos, pelo menos, talvez mais. Ela sofreu um acidente de carro que levou o marido dela e um filho, e uma perna dela. Ela não aceita a perda do filho. Ela não aceita a perda do filho, até hoje. Ela luta com isso até hoje. Ela recusa a lidar com isso. Ela passou a procurar qualquer religião que a pusesse em contato com o filho, que dissesse para ela alguma coisa sobre o filho dela. E aí ela andou, tudo que vocês imaginarem aí. E ela tem hoje, 12 anos depois, ela tem qual a palavra? Um semblante completamente sombrio, convive com vultos, ouve vozes, está presa ao quarto e ela condenou-se à morte em vida. E não há remédio que resolva o quadro dela. Não há. Porque é um problema do coração. É um problema do coração. Eu vejo a rebeldia. Eu não aceito o que Deus fez. Eu não aceito. Eu não concordo. Eu não aceito. É uma rebeldia. Fruto da rebeldia, ela afunda. E atendi inúmeras pessoas que perderam filhos e que têm saúde, que viveram a tristeza segundo Deus. Conseguiram viver. Então, você pode desenvolver um quadro depressivo a partir de lidar de forma equivocada com eventos normais da vida. Você pode desenvolver um quadro depressivo dessa maneira. E como a gente cuida de uma pessoa num quadro depressivo? Quando tem, evidentemente, um problema de ordem emocional, como não conseguir lidar com um problema, na rede pública, eu vou encaminhar para o psicólogo, também no consultório também, né? Eu vou pedir ajuda no psicólogo. Quando é um cristão, quando eu tenho abertura para falar de Deus, e frequentemente eu tenho, nosso povo é muito cristão, frequentemente eu consigo introduzir os assuntos e dizer: você precisa cuidar do seu coração, assim, assim, e encaminho para os pastores. E o duro é quando os pastores encaminharam para mim. Duro é quando os pastores não entendem o papel deles de cuidar. É frequente, tá? Padres e pastores que não assumem esse papel de cuidar, que diz: você é doente, vai para o médico, vai para o psicólogo, porque a igreja terceirizou esse cuidado. Ela terceirizou. Em regra, você vai ter exceções, se o pastor de vocês é uma boa exceção disso, mas em regra, a igreja terceirizou o cuidado, dizendo: vocês são doentes. A igreja deu espaço para o mundo assumir uma obrigação que é nossa. Porque eu preciso, para eu falar, eu estou adiantando um pouquinho as coisas, mas vamos lá. Para entender melhor, eu preciso falar sobre transtorno e doença. Eu estou me fazendo entender? Transtorno e doença. Como a gente está em Minas, eu posso falar assim que vocês vão entender. Transtorno é um trem, é um troço, né? Transtorno é um coiso,
Transtorno não é doença. Doença é um processo orgânico. Covid. Ok. Você entendeu. Tem um vírus na pessoa que está causando todo aquele mal. Diabetes é uma doença. A doença, ela tem um processo orgânico identificado. Você percebe o que está acontecendo na doença. E aí você tem a CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças. Quem já deu um atestado já foi cobrado que tem que ter o CID. O CID é uma sigla que simboliza, que identifica qual é o problema que a pessoa tem. Então, uma doença, ela tem com clareza. Quando surgiu a Covid, né? Lá atrás, 2020, 19, eles perceberam, tem algo errado aonde? É uma infecção respiratória. Foram rastreando até isolar o vírus. E aí, a partir do conhecimento da doença, você produz os testes diagnósticos e a proposta de tratamento. Então, a doença é um processo físico, orgânico, claro, conhecido, que eu posso ter um teste diagnóstico exato e um tratamento definido para aquilo ali. O transtorno é quando eu não tenho o processo orgânico claro. Eu não tenho. Eu tenho sofrimento. Eu tenho um problema. Mas eu não consegui mapear no organismo da pessoa o que está acontecendo. Você perguntar o que está por trás da depressão, você não vai ter nenhuma resposta. Você tem teorias, e teorias que já se mostraram fracassadas. A teoria do desequilíbrio químico. Imaginaram que poderia ser a química cerebral desbalanceada que poderia levar à depressão. E já viu que não é. Já viu que não é. Então não existe algo claro por trás. Não está esclarecido. Não tem. Então o transtorno, quando leva o nome de transtorno, está dizendo, eu não sei o que está acontecendo. Porque quando você tem um diagnóstico de doença, cistite bacteriana, o nome já fala para mim. Cistite vem de cistos, que é bexiga. Ite, infecção. Bacteriana é o agente etiológico. Então, cistite bacteriana poderia ser até mais específico, por Staphylococcus aureus. Opa, já sei exatamente o que a pessoa tem. O diagnóstico da doença, ele aponta para o evento que está acontecendo. Endocardite bacteriana. O endocárdio está infectado por bactérias. Endometriose, tecido uterino fora do lugar. E por aí vai. O diagnóstico de doença, ele aponta para o evento físico que aconteceu. E o diagnóstico de transtorno? Transtorno de ansiedade generalizada. Apontou para onde? Para o sentimento. Eu sinto ansiedade. Ok. Transtorno depressivo. Ele aponta para o sintoma. Ele não aponta para a causa, porque não existe. Não conhece a causa. E aí, como é que é feito essa classificação? É uma reunião, como vocês estão reunidos aqui, de psicólogos, psiquiatras, gente envolvida com saúde mental, na América, que se reúne e estabelece os critérios diagnósticos e decide, olha, a partir de hoje, nós vamos classificar em transtorno depressivo maior e menor. Vamos classificar em transtorno de ansiedade. Vamos classificar em... E aí, quando saiu o DSM-5, que é o mais moderno, eles lançaram um monte de doenças novas. Olha que engraçado. Eles lançaram doenças novas. É verdade, é verdade. Aí tem um texto de uma mulher, eu não sei o nome dela, o texto se chama Acordei Doente Mental. É um barato o texto dela. É uma mulher que não é crente, não é cristã, escreveu para Veja, se eu não me engano, e ela fala sobre isso. Olha só, gente, eu acordei doente mental, porque publicaram ontem o DSM-5 e eu descobri que eu tenho. Aí ela começou a listar as doenças que eles diziam que ela tinha. E aí tinha alguma coisa sobre acumulação, alguma coisa sobre comer demais leite condensado. Ela falou, nossa, olha só quanta doença nova que eu ganhei.
E aí no final ela dá uma palavra, ela debocha, né, daquilo ali. No final ela fala: acordei doente mental só se eu desse crédito para isso aí que essa gente religiosa aí resolveu fazer. Ela chama de religião aquilo, por causa de uma fé cega. Ela falou: eu acordei doente nada, só teria acordado doente se eu desse importância para o que eles falam. Então, as classificações de transtorno, os diagnósticos psicológicos, são convenções, são acordos que são feitos numa sala, e aí homossexualismo já foi doença e não é mais. Como é que não é mais? Não, a gente combinou, vamos combinar aqui. Tem pressão dos homossexuais, tira daí. No CID-10 tem transtorno de rivalidade entre irmãos. Como é que você defende isso? Os irmãos são rivais. Aí você tem agora você tem uma doença. Agora eu posso te dar um atestado. Um atestado com transtorno de rivalidade entre irmãos. Então, você vai levar a sério isso até que ponto? Hoje é generalizado tanto que não existe ninguém normal mais. Exatamente. E ó, mas é bom para mim, ó. É bom para mim, ó. É bom para muita gente. É bom para muita gente. É muita gente fica feliz com isso. Entendeu? Então, a gente tem que ter senso crítico. Tem base orgânica? Tem algo identificado no corpo? Se não tem, não é doença. Se não é doença, eu não posso respeitar o diagnóstico do psiquiatra do mesmo jeito que eu respeito o diagnóstico do cardiologista. Não dá. Não dá. Sinto muito, não dá. É por aí. A gente começa aí. Entendeu? O diagnóstico do psiquiatra você ouve, entendi o que você quer dizer. Agora, não tem a mesma base, não tem o mesmo respeito, porque a base que ele se fundamenta é a impressão dele em cima de uma coleção de critérios que foram decididos nos Estados Unidos e que muda de 5 em 5 anos. É isso. E eu poderia mostrar, o tempo é curto, e eu estava pensando hoje, falei: rapaz, eu tenho um desafio de falar em 1h30 o que eu falo em 8 horas nas palestras que eu falo aí, né? Mas enfim, estou tentando me esforçar. Então, o segredo de você atender a pessoa com diagnóstico de saúde mental é entender essa dificuldade, a diferença de doença e transtorno. Começa por aí. Porque se ele fala para mim: eu tenho uma arritmia cardíaca, eu não posso fazer uma atividade física. Se eu forçar ele, eu sou um imbecil. Se eu forçar ele a fazer: não, você consegue, vou motivar ele, falar uma palavra de encorajamento para ele, vão lá, eu vou infartar o homem. Porque eu estou desrespeitando uma condição médica clara. O diagnóstico psiquiátrico, subjúdice. Você tem que olhar com desconfiança. Entendeu? Eu estou dizendo que não vale nada, eu estou dizendo que não é uma palavra de autoridade. Ele provavelmente foi, o diagnóstico psiquiátrico, ele provavelmente foi proferido em cima de uma pessoa que tinha sim uma alteração de comportamento, que tinha sim um problema de saúde, apresentava sintomas. Vamos entender quais são os sintomas. E aí, vamos ajudá-los com a nossa ferramenta, que é a palavra de Deus. Ajudar com a nossa ferramenta. Foi uma experiência que eu passei, um retiro de casais da minha igreja. Aí o palestrante abriu o coração lá para a gente. Estou vindo de uma reunião de família terrível. Minha netinha está com anorexia, está pesando 30 e poucos quilos. Está com um transtorno não sei do que. Eu posso perder minha neta. Aí ele abriu o coração lá. Na hora eu pensei em falar com ele. E aí terminou a palestra, e eu estava com vergonha de falar com ele, porque eu estava com um problema com a minha filha, na época, né? Estava com dificuldade com a minha filha. Eu falei: cara, eu estou com dificuldade com a minha filha e vou querer dar opinião para o palestrante cuidar da neta dele. Eu falei: não dá. Porém, Deus colocou o homem de frente comigo, o homem e a esposa.
Aí eu falei, eu entendi, Senhor, eu vou obedecer. Aí eu dei uma palavra para ele. Falei, olha só, não, ele falou uma palavra bonita lá na frente, mas se Deus levar a minha neta, ele ainda é Deus. Eu vou amar o meu Deus, assim, assim, assado. Eu falei para ele, sua neta precisa conhecer o seu Deus, do jeito que você conhece. Ela tem 14 anos, ela não conhece esse Deus. Ela pode até ter se convertido, mas ela não conhece o amor desse Deus com toda a sua grandeza. Ela não confia nele ainda, ela tem medo do futuro, ela tem medo de um monte de coisa. Você precisa pregar para sua filha, você precisa aconselhar sua neta. É neta, não é filha. E aí eu encorajei ele, falei, não mede força com um psiquiatra e psicólogo. A menina morava em Campinas, estava sendo acompanhada por uma equipe incrível da universidade. Falei, você não mede força com ninguém, deixa o seu filho cuidar dela onde ele quiser. Senta você com ela e mostra o seu Deus para ela. Ok, no ano seguinte o homem veio, cadê o doutor? E falou lá na frente, falou, gente, minha neta está curada. Ele me deu uma palavra num momento difícil, eu sentei com ela, falei com ela, conversei, minha neta está curada, não tem mais nada, como foi? Ele estava completamente feliz, com a menina completamente curada, porque eu ajudei ele a não ter medo, aí já fica a dica, não ter medo do diagnóstico psiquiátrico, nem psicológico. Eu ensinei a não ter medo. Então, como é que eu vou cuidar, como é que eu vou lidar no aconselhamento com alguém que tenha um diagnóstico psicológico? Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu vou conversar, eu vou ouvir, eu vou aconselhar sem medo. Eles não têm a autoridade que eles dizem ter. Não tem. Certo? Então eu preciso olhar, ouvir e interpretar aquilo biblicamente. Porque eles estão interpretando. Eles estão interpretando. É transtorno disso, é transtorno daquilo. Tenta remédio um atrás do outro, tentativa, cria remédio, inventa, coisa que não tem fundamento. É o que eu falo, se eu não sei aonde eu perdi o objeto, eu não sei nem onde procurar. Se eu não sei onde eu perdi, não sei onde procurar. Se eu quero botar veneno para um rato, eu não sei onde ele mora, onde é a casinha do rato, eu não vou acertar ele. Eu não consigo achar. Então, você não sabe aonde é o problema da depressão, o remédio, você não vai mirar no lugar, você não vai acertar. Entendeu? Então, o remédio tem efeito? Tem efeito sim. Porém, ele não está atuando na causa. Então, ele não reverte o problema. Então, eu falei do transtorno depressivo, eu falei sobre transtorno versus doença, que é fundamental. Ficou claro? Transtorno e doença? Me ajuda. Você entendeu? Você entendeu? Transtorno e doença. Doença, um documento de autoridade. Ele mostra, ele tem um exame, ele prova, ele conhece o funcionamento normal. Interessante isso. Como é que o médico trabalha? A gente estuda fisiologia, que é o funcionamento normal do organismo. O rim funciona assim, o coração funciona assim, o pulmão funciona assim. A partir do funcionamento normal, você vai estudar o funcionamento alterado, possivelmente patológico, doentio. Então você estuda o original, o certo, o gabarito, depois você estuda o alterado, e aí você identifica a doença. Nesse ramo da medicina, você tem o gabarito original, o homem sadio. O homem sadio é o original, é o gabarito. Você compara com o sadio. Ele tem falta de ar quando sobe a escada, ele não tem. Eu olho o pulmãozinho dele, olho o dele. Entende? Você faz o estudo da fisiologia, estabelece o normal, que é o padrão. Depois você vai estudar as alterações. Na psiquiatria, o que é o normal? O que é o normal? Qual é o comportamento normal? Qual é o normal? Qual é o gabarito? Qual é o certo? Irmãos, quem diz o certo é a Bíblia. Aí vem um pessoal lá dos americanos falar o que é certo e o que é errado. O que é o padrão? Então você vai estabelecer um padrão e dizer, fora do padrão é doença.
O que é o padrão de comportamento? Trair é normal? É bom? Para eles pode ser, ué. Homossexualismo é normal? Para eles pode ser. Então, já começa por aí a dificuldade. Eles vão... Perfeito. Se não tiver a Bíblia como padrão, você tem variação cultural, você tem toda uma dificuldade. Então, esse diagnóstico não é seguro. Beleza? Transtorno, doença. Transtorno é como a gente chama provisoriamente um problema que eu não sei o que é. Eu não sei onde está o problema. Só que ele está chorando, ele está dormindo demais, ele quer morrer. Transtorno depressivo. É um nome provisório, é um troço, é um trem, é um coiso, né? É um negócio, porque não é uma doença. Mas não estou dizendo que o que a pessoa sente é pouco. Não estou desprezando o que a pessoa está sentindo. Eu estou desprezando o diagnóstico. Dizer que eu sei o que está acontecendo e dar um nome. Deu para entender? Eu não estou desprezando a condição de sofrimento. Eu estou dizendo que o que está errado é o que estão dizendo dela. Dizer que é doente. Ficou claro? Então, eu falei do transtorno depressivo. Um trauma não tratado leva a doença? 2 Coríntios 7:10? Ou 7:10. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação que a ninguém produz pesar. A tristeza vivida segundo o mundo produz morte. Se eu tiver um evento traumático e não lidar bem com ele, eu sim vou desenvolver um problema. Há uns anos atrás eu fui para Belo Horizonte e trabalhei no hospital evangélico. E lá eu fiquei sabendo, isso foi em 1987, eu fiquei sabendo de um rapaz que estava internado com depressão. Até então isso era muito pouco falado. Ele tinha sido abandonado pela noiva no dia do casamento, né, causa sentimental, como você relatou agora mesmo, e entrou em depressão. Ele foi internado no hospital, o organismo dele parou de funcionar, os rins não funcionavam, tentaram hemodiálise, hemodiálise não surtiu efeito nenhum, ele correu de falência múltipla em função de uma depressão por causa de um casamento. Isso pode acontecer. Para e pensa. Ele não queria reagir. Era um hospital evangélico, tinha capelão, tinha diretor espiritual, fizeram acompanhamento dele, ele falava, eu quero morrer. Foi uma decisão consciente dele. Pediram apoio ao capelão e ao diretor espiritual para poder atuar ali, e ele falava o tempo todo, eu quero morrer. Foi uma decisão consciente dele. E o corpo responde. A relação do corpo com o espírito é uma relação de cavalo-cavaleiro. O espírito é o cavaleiro, o corpo é o cavalo. O corpo é o veículo pelo qual eu experimento a vida. Sim, sim. O corpo obedece ao espírito. Se eu decidir morrer, eu já vi de tudo. Eu já vi uma mulher que ela cismou que ela tinha que aposentar, porque ela tinha sofrido uma agressão no trabalho, e aí, através daquela agressão, ela teve um quadro depressivo, e ela foi afastada do trabalho, perdeu promoção, o advogado enfiou na cabeça dela que ela só tinha uma solução, aposentar. Eu vi aquela mulher ter vários tipos de doença. Tirou a tireoide, deu nódulo, tirou ovário, nódulo na mama, um atrás do outro, porque ela cismou que ela tinha que aposentar. O dia que o juiz bateu o martelo e ela foi aposentada, ela voltou no consultório com outra feição, bonita de novo, recuperando peso, outro cenário. Outra mulher. Parou de ter doença, parou tudo e foi viver a vida. Mas ela cismou que ela tinha que aposentar. Como é que se aposenta? Doente. Eu estou doente. Ela mentalizou aquilo de uma tal forma que foi sucedendo uma doença atrás da outra. Uma mulher de 28 anos, que acabou aquele processo com 30 e poucos anos.
foram 7 anos de processo, aqueles 7 anos ela estava doente, uma doença atrás da outra, porque ela cismou que ela tinha que adoecer para aposentar. Voltando à questão da psiquiatria lá que o senhor falou, da arritmia, quando é um caso, né, que a pessoa tem mas aconteceu com um transtorno psicológico, né? Então a pessoa assim, super insônia, uma pessoa depressiva, ela automaticamente vai tomar uma arritmia cardíaca, Ela perguntou se a pessoa com depressão, se ela pode desenvolver sintomas físicos. Pode? Pode. Pode sim. Pode ter a questão cardíaca, pode. problema de digestão, arritmia cardíaca, ela saiu daquele quadro que ela não queria ir mais, Acontece muito. O corpo obedece ao espírito. O corpo obedece ao homem interior. O corpo respeita e obedece. O corpo está aqui para isso. O importante é o espírito, mais do que o corpo. Certo? Então, falamos do transtorno depressivo. Transtorno de ansiedade generalizada. Todo mundo, ansiedade é uma palavra hoje em dia, né? Falada repetidamente, né? E aí eu proponho uma reflexão para vocês. Quantas vezes na Bíblia você vê uma direção para você não ficar ansioso? Quantas vezes? Várias, né? Jesus falou isso, Paulo falou isso. Não andem ansiosos por nada. Como é que eu vou entender Jesus ou Paulo dando uma ordem contrária à minha saúde, que é impossível para mim? Entende? Se fosse uma doença, por exemplo, a pessoa está acamada por causa de um AVC, eu vou falar assim, não fique acamado, eu vou dar uma ordem para ele? Não posso fazer isso. Ele tem uma debilidade. Se fosse uma debilidade física real, Paulo não falava isso. Entende? Como é que o Paulo vai mandar alguém que é acamado por um AVC não ficar acamado? A não ser que ele faça uma cura milagrosa, aí é uma outra história. Mas se não for isso, ele está dando uma ordem que é possível ser cumprida. Olha, não ande ansioso. Antes, ao contrário, faça isso. Ele dá uma receita para você vencer a ansiedade. Então, a ansiedade ela é uma atitude do coração. Que quando eu vivo, quando eu sou acometido dela, ela vai me dar sintomas físicos muitos. É frequente eu receber paciente mandado pelo cardiologista, mandado pelo... Eu recebo gente do cardiologista, do gastroenterologista com problema de intestino. Eu recebo gente de todo lugar. Por quê? Porque muitas das vezes o problema causa sintomas físicos, primeiramente. Então, apesar de eu ter sintomas físicos, qual é a origem? É o coração. Como é que Paulo e Jesus dariam ordem contra a ansiedade se ela fosse um mal do meu coração, um mal meu? Sabe? É como se Jesus falasse para eu não ser baixinho. Cara, ele me fez baixinho, entendeu? Não vai funcionar, não vai rolar. Não seja baixinho. Agora, não seja ansioso é outra coisa. É uma atitude. Assim como ele fala, ameis as vossas esposas, porque o amor é uma escolha, eu exercito o amor, eu também exercito o ficar ansioso. Então, a ansiedade, que é um sintoma humano normal, qualquer pessoa diante de um evento que se aproxima, importante, tem aquela tensão, tem aquela expectativa. Em certo grau, ela é boa e faz sentido. Porém, quando ela toma conta de você e ela te prejudica, aí você entra no que é chamado transtorno
de ansiedade generalizada, onde, mais uma vez, eu estou olhando para os sintomas e não para a origem. Não tem origem, estou olhando sintoma. A pessoa pensa demais no futuro, ela tem crise, né, até de arritmia, aceleração do coração, pode ter crise de choro, tremor. Oi? Pode vomitar, pode ter vários sintomas físicos. Ela tem todo aquele sintoma a partir de um estado do coração. E quando eu falo coração, não é a bomba que espirra sangue, né? Esse homem interior. Então, o transtorno de ansiedade generalizada, configurado por isso, pelos sintomas do nervosismo, irritabilidade, ansiedade, essa pressa. O que está por trás E aí já é pensando em vocês. O que está por trás do transtorno de ansiedade generalizada? Medo, insegurança, medo do futuro. São as coisas que estão por trás. Algum trauma, cobrança excessiva, baixa autoestima. Tudo aquilo que é excessivo na vida da gente está assim. Então, por trás, eu sempre pergunto, você tem medo de quê? Você tem medo de quê? Muitas vezes a pessoa não sabe responder, mas é algum medo, é essa insegurança, é o que está por trás do transtorno, que configura o transtorno. O transtorno olha só para o sintoma. E aí eu vou fazer o quê? Usar remédio. O que o médico faz? Medicamento. Diazepam, prazolam, Rivotril, sertralina. E aí se eu for falar em remédio aqui, acho que não... Porque vocês receberam um paciente, no caso um aconselhado, né, um irmão, vocês podem pesquisar rapidamente o remédio, o que faz, vocês vão saber. Então a fluoxetina, se for no Google, fluoxetina para que serve? Vocês vão ver lá, antidepressivo. Ah, esse cara está triste. Vocês vão saber rapidinho, não precisa eu dar aula de remédio para vocês. Só uma pesquisadinha no Google, você vai ver o que é, para que serve o remédio. Entendeu? Vocês vão ver, eu tenho classes de remédio. Antidepressivos, anti-ansiedade, estabilizadores de humor, antipsicóticos. São os principais. Já falei do quadro depressivo, do quadro de ansiedade, e aí usam basicamente os mesmos remédios. Eu uso o antidepressivo para tratar os dois. E eu posso usar o anti-ansiedade, que são os tarja preta, diazepam, Rivotril. Eu posso usá-los para a ansiedade e também posso usar no quadro depressivo. Quando eu falo do estabilizador do humor, aí a gente entra com o transtorno afetivo bipolar. Vamos ver se eu consigo escrever aqui. Vou tentar. Transtorno afetivo bipolar. Ou bipolar. Antigamente chamado psicose maníaco-depressiva. O bipolar é o antigo psicose maníaco-depressiva. O transtorno afetivo bipolar, ele tem, quando você fala em bipolar, dois polos, né? Duas pontas. Uma ponta é a depressão, a outra ponta é a euforia. Então, a pessoa, quem tem o quadro de bipolaridade, ele vai ter uma fase de depressão e vai ter uma fase de euforia, que é o oposto da depressão. Que é a pessoa está acima, está um tom acima. Eu falo que a pessoa está igual como se tivesse ganhado um campeonato. Foi campeão, só que foi campeão, quando a gente tem um torneio de futebol e é campeão, a gente faz aquela festa no domingo e segunda-feira volta ao normal. O cara está no domingo todo dia. Ele está acelerado, está animado, está corajoso, dorme pouco, tem menos necessidade de sono, pode ter sintomas psicóticos. Quando eu falo de sintomas psicóticos, eu falo de perder um pouco a realidade. Então, ele está alegre, é legal, é interessante ver que o paciente gosta de ficar na euforia, porque ele sente prazer, sente bem, ele sente alegria. E não é bom, porque ele está fora do tom.
Eu falo que aí você vai fazer um coral, um está cantando, o outro está, ele está fora do tom, está inadequado. Liga toda hora para alguém, liga, não sabe para que está falando, compra 2 celulares, dá para um, dá para outro, abre a padaria de manhã, açougue de tarde. Eu já ajudei pessoa a entregar carro que comprou em crise maníaca. Foi lá, comprou carro, assinou, não tinha nem R$1. Assinou lá para comprar, entendeu? Por favor, não passem recibo. Não passem recibo. O pessoal usa muito errado isso aqui, com gente que muda de humor durante o dia. Não é isso. Isso não é bipolar. Muitas vezes é falta de educação, tá? Pessoal que... Às vezes é falta de educação, falta de respeito. Pessoal que vira e mexe, dá uma pancada no outro assim, fulano é bipolar, tripolar. Não é nada disso. Não é nada disso. Mal-humorado, mal-educado, sem respeito. Tudo isso aí. Mas agora, bipolar não. Bipolar é outra coisa. Ele tem... E não varia durante um dia. O cara vai ficar semanas depressivo. Pode passar um tempo normal. E vai passar uma semaninha, pelo menos, eufórico. Quando ele está eufórico o tempo todo. Ele não oscila entre depressão e euforia no mesmo dia. Não é assim. A fase, ela é um tempo longo. Aí eu tenho aqui os medicamentos estabilizadores do humor. Onde o mais famoso é o carbolítio. E o lítio é um metal, não existe no nosso corpo, só se eu tomar. Quando você toma o carbonato de lítio, ele vai ser dosado no seu sangue, vai ter lítio no seu sangue e você vai ter um efeito de atenuar essa oscilação de humor, certo? E também é usado, tem muitos remédios, como fala, anticonvulsivantes, que têm efeito estabilizador de humor. Então é usado também valproato de sódio, tegretol e por aí vai. Lamotrigina, são vários remédios ainda são usados. Risperidona também é usado, mas são vários usados como estabilizador do humor, para deixar a pessoa mais estável, variando menos entre essas fases. Falei de transtorno depressivo, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia. Esquizofrenia já tem o predomínio dos sintomas psicóticos. O que são os sintomas psicóticos? São os delírios e as alucinações, as crenças irreais, ver o que não tem, ouvir o que não tem, sentir o que não tem, não existe. Algumas vezes eu atendi pessoas que dizem, fulano está aqui. Tem uma pessoa que eu conheço, que eu atendo, como chama? A mulher tem um nome. Ela tem uma pessoa que anda atrás dela que ela tem um nome. Eu esqueci o nome da pessoa. Mas fulano está aqui. Fulano não me dá sossego. Fulano fica repetindo na minha cabeça a mesma coisa. Então eles têm as vozes que dão comando. Eu nunca vi uma voz dessa dar um comando bom. Só comando ruim. Só se mata, acabou para você. Só coisa ruim. Então, a esquizofrenia é o popular doido. É o que a gente chama de doido. É o cara que está fugindo da realidade. É o cara que interna em sanatório. É o cara que tem as crises que eventualmente sai nu pela rua. E a esquizofrenia, mais uma vez, é um rótulo diagnóstico para um conjunto de coisas que eu estou sentindo, sem definir a causa. E aí eu posso ter causas as mais variadas. Drogas, traumas, intoxicação de medicamento, privação de sono. E aí eu tenho uma geração agora que quer inventar a roda, que quer dormir a hora que quer, não quer dormir, celular o tempo todo, comer o tempo todo. Eu tenho uma geração agora que quer subverter a lógica do Criador.
e aí acaba desenvolvendo um quadro psicótico à toa. Entendeu? Então, quadros psicóticos, e aí é um rótulo diagnóstico que muitas das vezes, como é que eu posso falar isso? A questão é espiritual. É espiritual. É simplesmente espiritual. Pura e simplesmente espiritual. Porque, gente, para e pensa. O homem sem Deus, os médicos, quando eles se reúnem para buscar explicações, e eles não conhecem o Senhor, eles vão procurar explicações dentro do mundo que eles conhecem. E se a causa é espiritual, eles vão ficar totalmente ignorantes. Eles não vão ter condição de... Eu falo que é a questão de cosmovisão. É a questão de como você vê o mundo. É uma questão de antropologia. Como é que você conhece a pessoa? Como é que você entende o ser humano? Se eu não entender que o ser humano foi criado por Deus e que ele tem uma parte que é o espírito, eu não vou entender o homem. Não vou entender o homem. E como é que foi a história de Nabucodonosor? Em Daniel? Daniel, o livro de Daniel mostra a história de Nabucodonosor, onde o Senhor fala que você, soberbo, arrogante, vai passar um tempo de castigo aí para aprender a se humilhar diante de Deus. E a Bíblia... Agora me põe o Nabucodonosor no meu consultório. Eu vou dizer que ele tem o quê? O cara foi para o meio do mato, o cara perdeu a mente, esquizofrenia. Eu falo, se eu fosse concursado no CAPES de Gadara, certamente o CRAS de Gadara ia me chamar para atender, fazer uma visita no cemitério para ver um rapaz que estava lá, que ninguém dava conta dele. Eu ia chegar lá e ia falar o quê? O rapaz tem esquizofrenia. Eu já vi muitos. Muitos. Já vi caso que eu saí do consultório, fui com a família, falei, vai procurar uma oração. Foi no mesmo dia, foi expulso o demônio e resolveu, no mesmo dia. Desse jeito aí, tá? Desse jeito aí, era uma menina de 12 anos. Eu não vou falar isso aí não, porque eu tenho que pensar para ver se a frase é verdadeira, mas que fato é muito fato. Menina de 12 anos, mocinha, chegou no consultório fazendo gesto sensual, tapa na cara da mãe, xingando a mãe. Falei, opa, o que é isso? O que está acontecendo com essa menina? Ah, desde sábado que ela está assim. Já internou no hospital, fez todo tipo de exame, não deu nada. Mandaram trazer para você. É assim, ninguém dá jeito, joga na psiquiatria, né? E aí eu falei, cara, sábado a menina está assim. Falei, isso não encaixa em problema de saúde nenhum que eu conheço. Por exclusão, vai cair na esquizofrenia. Mas eu falei, cara, eu até passo o remédio, porque eu tenho que trabalhar o meu trabalho. Mas a gente pode conversar lá fora? Aí fui lá para fora. Falei, ó, vim cá para fora que é para conversar de amigo, não de médico. Vai procurar uma igreja, vai procurar um pastor. Aí, dei essa palavra e mandei embora. Na semana seguinte eu perguntei, gente, e foi um negócio tão diferente, porque eu encontrei 3 pessoas chorando dentro do meu trabalho. Por que você está chorando? Ah, não sei, eu olhei para aquela menina, me deu um troço ruim, eu comecei a chorar. Eu tenho 21 anos de formado, eu nunca vi isso. Gente encontrar doente mental e chorar. 3 chorando. Estranho, né? Aí eu tive essa certeza, mandei. Na semana seguinte eu perguntei, e a mocinha? Tá ótima. Falei, como é que você me fala que tá ótima e não me traz para eu ver? Agora eu quero ver o ótima, né? Traz para mim. Aí mandei buscar a menina. Aí veio. Oi, tio. Você lembra de mim? Mais ou menos. Mais ou menos. E aí? Aí eles disseram, a cidade era Cardoso Moreira. Tinha vindo um pastor de Italva visitar uma família aqui em Cardoso. Encontramos com ele na rua. Ora por nós. Agora. Orou, a mãe caiu possuída, a menina já estava, expulsou, acabou. Acabou o problema. Entendeu? Então, é um lugar que isso é frequente. Eu atendi uma moça que desde 12 anos de idade caminhava
com diagnósticos. Não era plano falar isso, viu? Mas não sei, está caminhando. A mocinha chegou para mim com um diagnóstico de neurologistas, de esquizofrenia, bipolaridade. Se cortava, e os pais diziam, ela fica possuída, ela fica. É mesmo? Aí aconteceu das meninas frequentar a minha igreja. E os pastores disseram, fica. Eu já fui lá expulsar. E eu lidando com aquilo, no consultório, conversava, e os pastores não conseguiam resolver o problema dela. Não conseguiam. E aí chegou um ponto que os pastores diziam que eles iam lá para acalmar a situação, não para expulsar mais, porque já não saía mais. E aí aconteceu que a menina foi parar na minha célula. Ela ficou endemoniada na minha frente. Meus pais lá, e a mãe falou, estou aberta a fazer o que você quiser. Se vocês quiserem, a gente faz. Aí eu chamei um pastor, fomos conversar, porque eu tinha lido um livro sobre libertação, através do aconselhamento. E aí eu identifiquei os padrões que havia nela. O pastor tinha dito que, uma vez anterior, foi conversar com a mãe, e a mãe ia contar alguns pecados. Quando ela foi contar, a filha possuída atacou a mãe para bater nela. E a mãe recuou e falou, não falo mais. Não falo mais porque ela fica nervosa. Nesse dia a mãe chegou na cela com ela daquele jeito e disse, eu estou disposta a tudo, eu faço o que vocês quiserem, não aguento mais. Aí eu liguei uma coisa com a outra, opa, agora ela está disposta. Chamei o pastor, reunimos. A libertação daquela moça foi feita sem ela. Eu, o pastor, ela, a mãe e o pai. Confessa, dá o papo aí, o que houve? Aí ela falou, a mãe confessou traição, ela traiu o pai. A mãe disse que quando ela estava na barriga, a mãe tinha medo de agulha. Aí, pelo medo de agulha, ela foi curar o medo de agulha no centro de Macumba. Tomou cerveja do copo do pai de santo. E que a menina, ao nascer, havia sido batizada no terreiro. E tomou chazinho do terreiro para curar soluço. Ela foi orando, cancelando aquilo tudo, tirando a legalidade do inimigo. E a menina nunca mais teve possessão. Eu tirei os remédios dela tudo, sou padrinho de casamento dela. Uma festa, tem 6 anos essa história. Não é 6 dias, nem 6 meses, não. Tem mais de 6 anos essa história. Casada, formada na faculdade. Chegou num ponto que ela chegou em casa, ficou possuída, e o demônio falou com o pai dela. Você deu R$10 para o lanche, eu tomei cerveja. Eu levei ela para tomar cerveja. Amanhã eu vou matar ela atropelada. O pai estava desesperado naqueles dias. Entendeu? Então, leva nome do que não é. Por quê? Quando você tem uma coisa espiritual acontecendo, o médico vai olhar com um olhar de médico. Eu falo que é um óculos que eu tenho. O óculos de médico. Ele tem as regras do médico. Eu boto ele, eu vou enxergar aquilo ali. Eu tenho que trabalhar com a regra do médico. Entende? Então, aquilo que é espiritual, eu vou tentar interpretar de uma forma biológica. E não vai funcionar. E vai bater cabeça. E assim, eu tenho outros inúmeros diagnósticos. Um outro rapaz, que eu acho legal falar também, ele chegou para mim, ele não conseguia parar, ele ficava andando na sala o tempo todo. A irmã dele, homem da minha idade, um pouco mais velho, com a esposa, e a irmã dele. E qual era a história? Ele surtou depois que ele pegou Covid. Agora eu não me lembro o que foi primeiro, se foi a Covid ou o acidente. Ele teve um acidente de carro e teve Covid. Em 2020, onde a Covid era mais temida, né? E o acidente de carro teve um detalhe de que ele era carregador de peso de entrega de material de construção. Cara muito simples, provavelmente analfabeto, muito simples mesmo, difícil até de conversar. E o pneu estava careca do veículo. Eles reclamaram com o gerente. E o gerente falou, vai rodar até estourar. Não tem dinheiro para trocar. E o pneu estourou. Estourou numa curva, capotou o carro, ele foi ejetado para fora do veículo. E ali, eu vi nitidamente que ele se sentiu vulnerável. Como se a vida dele estivesse na mão
do gerente, como se a vida dele não valesse um pneu. Então ele passou pela Covid, que ele ficou internado e ficou mal, teve medo de morrer, teve um acidente, não lembro a ordem, e quando ele saiu do segundo evento, ele estava descompensado, falando frases repetidas, desorganizado, morrer, vão me matar, vão me matar, né? O cara falou, ele repetia aquilo tudo, e a mulher contando, e ele andando. Aí eu peguei, cara, eu acho que foi uma iluminação de Deus. Eu vi que ele estava dominado pelo medo de morrer. E ele era um homem crente. Aí eu falei, seu fulano, por que você não morreu? Porque Deus me guardou. É mesmo? É. Deus te guardou no acidente? Sim, me guardou no acidente. Deus te guardou na Covid? Sim, te guardou na Covid. Sim, me guardou na Covid. Falei, vem cá, seu fulano. Deus poderia te guardar do pneu estourar? Poderia. Deus poderia te guardar no sentido de fazer o cara trocar o pneu? Poderia. Ele falou, eu falei com ele, se Deus protegeu o senhor até da Covid, até do acidente, então sua vida está na mão de Deus, não está na mão do cara. Ele fez uma cara de, nossa, eu entendi. Ele falou, sua vida o tempo todo esteve na mão de Deus? Ele é. Eu falei, apesar do cara? Ele é. Falei, quem manda na sua vida, senhor Ademir? É Deus. Aí eu olho para a irmã dele com a cara assim de perplexa. Falei, o que foi? Ela falou, ele não trava um diálogo há um mês, ele não fala com ninguém, uma conversa longa começa há um mês. E aquela conversa curou ele. Enxergar que a vida dele estava na mão do Senhor dele. E que não tinha pneu, não tinha acidente, não tinha Covid que ia levar ele fora da vontade do Deus dele. Ele se sentiu seguro. Não, o cara não tem como fazer nada com a minha vida. É Deus que faz. Aquela verdade entrou nele, a paz entrou nele, e aí eu encaminhei ele para o CAPS. Porque eu falo sempre isso. Eu medico quem entra, não quem sai. Que a pessoa entra no consultório. Quando Deus resolve age ali, eu não vou saber quem vai sair. Eu não tenho esse discernimento. Saiu curado, não precisa passar remédio nenhum. Eu passo o remédio baseado naquilo que a pessoa entrou. Aí passei remédio e mandei para o CAPS de Italva para eu acompanhar. Aí eu cheguei lá no CAPS de Italva, estava ele sentado em perfeito juízo. Bom dia, doutor. Eu olhei e ri. Aí o coordenador olhou para mim, pegou aquele papel. Eu tenho certeza que você tem uma explicação para isso. Eu sei. Falei, rapaz, nem te conto. Ele era um pastor batista, Gerbson, lá de Italva. Pastor batista, conselheiro, sabe, a gente se conhecia bem. Ele falou, o que esse cara está fazendo no CAPS? Perfeito, com papel de bipolar, de esquizofrênico. O que é isso? Me explica. Eu falei, mas você vai gostar de ouvir. Aí contei para ele o que havia acontecido. Mas Deus curou ele assim, ó, a verdade de Deus, o medo de morrer, a sensação de que a vida estava na mão do funcionário, do gerente da firma. Isso perturbou e tirou a paz dele. E ele surtou, ele descompensou, ele desorganizou. Ele estava meio mole por causa dos remédios, que ele já veio para mim com remédio alto. E ele está muito obediente, usou o remédio certinho, estava molinho de remédio. Eu falei, tira esse remédio todo, o cara está bom. E foi embora bem pra caramba, a família me adora, vira e mexe, conta comigo lá, entendeu? Tranquilo. Então, questões espirituais frequentemente são levadas ao consultório. E se não houver o discernimento, vai levar um diagnóstico esquizofrênico, de bipolar, vai tomar um par de algema, que é uma algema. O bipolar tem que usar remédio a vida inteira, na visão deles, entendeu? E vai enriquecer um monte de gente. Porque muitas das vezes o problema é espiritual. Eu fiz questão de falar desse rapaz, porque nem sempre é possessão. A possessão é um aspecto. Mas você pode ter só o pecado, sem a possessão. Entendeu? Como a moça que eu falei, que não aceita a perda do filho. Ela leva o nome de esquizofrênica. Qual é o problema dela? Ela não aceita a perda do filho. Ela é rebelião contra Deus.
Ela não aceita o que vem de Deus. Ela se recusa a aceitar. Como ela se recusando a aceitar, ela se entregou a um quadro de tristeza, de falta de motivação para a vida. Foi buscar ajuda em centro espírita, em terreiro de macumba, e deu abertura para tudo quanto é tipo de espírito que vocês pensarem ali. Entendeu? Então, várias vezes você vai ter caso espiritual levando para o consultório e sendo batizado com as ferramentas que eles têm. O psiquiatra não tem o que fazer, ele tem que classificar naquilo ali. E é feito de uma forma abrangente para caber todo mundo. Não está errado colocar que tem. Não está errado o médico diagnosticar com esquizofrenia. Mas não é isso que ela tem. Não sei se eu me fiz entender. É confuso? Porque eles não entendem espírito. Eles não entendem isso. Não entendem. Conheço um caso de um rapaz que foi diagnosticado com esquizofrenia, ele tem crises, ele bate no pai, bate na mãe, agride, quebra tudo em casa, tem ataques que são assustadores. E depois ele tem um arrependimento, pede perdão, fala que não queria fazer aquilo. Isso pode ser enquadrado como esquizofrenia? O esquizofrênico, ele tem esse momento de arrependimento? Pessoas têm arrependimento. Pessoas têm momento de arrependimento. Mas ele acaba de fazer que depois daquela crise, ele fala que ele não queria fazer aquilo. E aconteceu um caso também, ano passado, no Hospital da Nova Cidade, uma família cristã, o rapaz era diagnosticado com esquizofrenia, e ele falou que isso foi notícia até no jornal local lá na Bahia, que ele procurou, ele falou com a mãe dele antes de dormir que ele estava com vontade de matá-la. A mãe pegou, orou com ele, foi dormir. De madrugada ele foi à cozinha, pegou uma faca, deu 70 facadas na mãe dele e matou a mãe dele. Isso aconteceu no ano passado. Conheço a família, conhecia o rapaz. Ele falou com ela, eu estou com vontade de matar a senhora. Noticiaram até na época que a mãe, na inocência dela, achou que resolveria tudo com uma oração. A notícia no portal do G1, né, ironizou a situação ali. Mas ele disse para mim que ele tinha matá-la. Preciso passar para uma etapa mais prática e final da nossa conversa. Então a gente falou de transtorno depressivo, de ansiedade, bipolar, esquizofrenia. Passamos com os exemplos aí. Transtorno versus doença. Agora, como é que eu faço? Como é que eu vou fazer quando tiver? Eu já dei a primeira dica. Não tenho medo. Não tenho medo. Nenhum. Aqui não. Aqui não entra. Eu falei das coisas mais frequentes. Psicopatia é percentual muito, muito, muito baixo. Muito pouquinho. Então, para ser prático, primeiro, não ter medo. O diagnóstico que está diante de vocês não tem autoridade de um diagnóstico físico, médico. Não tem. Então, não tenham medo. Ah, tem depressão, então é normal que ele fique assim. Não tenham medo. Vocês vão oferecer o que vocês têm. Jesus. A Bíblia. Vocês vão trabalhar o que vocês têm. Não tenham medo. Não... Conselheiro não tira remédio. Conselheiro não tira remédio. Conselheiro não é inimigo de médico. Conselheiro não se mete com o médico. Caminha ao lado. Caminha ao lado. Você pode orientar o seu... Imaginemos, um cara que você está vendo que está lutando porque não está aceitando o divórcio, que seja. Você está trabalhando com ele para aceitar aquilo ali, reagir melhor, para ele sair do quadro depressivo. Conforme ele apresentar mudanças, você pode direcioná-lo. Volte ao seu médico. Você já mudou nisso, nisso, nisso e naquilo. Volte a ele e pergunte se não, de repente não é a hora de reduzir remédio. Não tem problema nenhum fazer isso. Você não diminui, mas você pode sugerir. Volte ao seu médico, mostre as mudanças que você apresentou, diga para ele tudo que como você está pensando diferente agora, como você não tem o mesmo quadro inicial, pergunte a ele sobre redução de remédio. Tranquilo, isso é comum acontecer.
Isso deve acontecer dessa forma. Entendeu? Então, você não é inimigo de médico. A gente é inimigo da mentira. Então, a mentira de que ele é um doente, aí não. Aí eu mostro a verdade. Como é que eu mostro a verdade para ele? Mostrando, porque o cliente chega e fala, ó, eu sou isso, eu sou bipolar, porque eu sou borderline, eu sou isso e aquilo. Aí você mostra as fragilidades do DSM, do CID-10. Ah, mas os caras, você confia no diagnóstico de quem não tem nenhum exame físico, não tem nenhum exame de sangue, que muda de opinião de tempo em tempo? Você vai realmente confiar nisso? Se ele se entregar aquilo, fica mais complicado. Mas a gente tem que trabalhar isso aí. Expor a fragilidade do diagnóstico. Expor para o cliente. Trabalhar com ele isso. De ele entender que ele não tem uma sentença. Que ele não está condenado a se comportar daquela forma. Que ele pode tratar o coração dele. E conforme tratar o coração, muda o jeito de agir, de pensar e dispensa o remédio a partir do médico. Sim, aí o médico vai lá, vai e tira. Entendeu? Então a gente não trabalha enfrentando o médico, a gente trabalha com o cliente, conscientizando ele, com o aconselhado, né? Conscientizando ele do que ele está enfrentando, interpretando biblicamente o problema dele. Ele está passando pelo quê? É um luto? É o quê? Ele não aceita o desemprego? Não aceita o falecimento do filho? Eu vou interpretar biblicamente e procurar soluções na Bíblia. Ele tem medo? É medo de morrer? Eu passei sufoco. Em 2020, em março de 2020, primeira semana da pandemia, eu passei sufoco. Eu não queria sair de casa, fiquei com medo de morrer. Eu digo que eu passei 2 horas, durante uma semana, minha rotina era essa. 2 horas eu ficava pesquisando informações para me apavorar. Ficava me apavorando com informação. Passava mais 2 horas orando, conversando com o Senhor. E abrindo meu coração e pondo para fora os meus sentimentos. E o resto do dia eu passava jogando videogame com as crianças, porque eu estava esgotado. Nesses dias de oração, eu pude pesquisar a Bíblia sobre medo. E achei vários textos que me ajudaram. 1 Timóteo 1,7, a gente leu ontem na âncora. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de coragem, de amor. De moderação. 1 João 4,18, no perfeito amor, lança fora todo medo. O medo pressupõe castigo. Quem tem medo não foi aperfeiçoado no amor. Entendeu? Então, aí vem Mateus 10:28, e não tenham medo daqueles que podem fazer perecer o corpo. No máximo pode te matar. Antes tenham medo daquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Então, eu fui ler a palavra sobre medo. Eu fui derramar meu coração diante do Senhor e recebi o cuidado dele. E levantei com coragem para fazer. Eu não posso morrer porque os meus filhos... os filhos são do Senhor, não são meus. Eu falo que a gente faz sexo. Quem faz filho é Deus. Eu adoro perguntar isso. Né? Você sabe fazer filho? A moça fala, eu sei. Eu falo, então como é que faz pulmão? Aí ela engasga. Eu falo, eu sabia que você não sabia. Você não sabe fazer nada. Você no máximo namora. Eu falo, quem faz filho é Deus. Então é dele, não é seu. Então Deus me escolheu para gerar essas crianças e sustentá-los. Se me levar, com todo respeito, não me entenda mal, ele vai se virar para sustentá-los. Ele não depende de mim. Ele escolheu me usar. Mas ele vai levar essas crianças até o final sem mim, se ele quiser me levar. Então eu fui entregando um a um os meus medos diante do Senhor. E fui trabalhar com coragem e ousadia. Mas foi um processo bíblico. Eu fui botando meu coração ali diante do Senhor. Por que eu estou assim? Eu tenho medo de atender o pessoal, porque eu não sei mais como é que entuba. Tem 20 anos que eu não faço isso. Falei, vou ter que passar essa vergonha. E vergonha de quê, né?
Aí eu falei, não, Senhor, pode contar comigo. Se o Senhor me quiser lá, eu vou. Eu não quero ir. Falei, eu não quero ir. Mas se o Senhor me quiser, eu vou. Porque o Senhor não me chamou para ser covarde, mas para ser corajoso, para enfrentar. Falei, eu não tô, eu estou indo lutar o pão de cada dia. Não estou indo me divertir, me expor gratuitamente a um problema. Então eu me alinhei com Deus e fui trabalhar, e trabalhei toda a pandemia sem medo. Tive Covid? Tive sim, em 2022, sei lá, 2021. Tive, mas nada demais. Entendeu? Todo mundo quieto. Sem medo. Sem medo. Sem tirar remédio de ninguém. Sem medir força com o médico. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu tenho a verdade. Eu tenho a verdade. Eu não estou medindo força com médico nenhum. Entendeu? E eu vou tentar trazer o meu aconselhado para o mesmo ponto que eu, entendendo que a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade o libertará. Trazendo a verdade para ele, identificando os comportamentos pecaminosos que podem ser mudados, identificando. Aí, o como fazer, ali, ó. Ele vai ajudar vocês no como. É ele. O que você faz quando tiver assim? É a técnica de vocês, que vocês vão aprender com ele. Mas ajam dentro daquilo que ele ensinar vocês. Sem medo, sem medir força com ninguém, sem tirar remédio de ninguém. Bota muita dificuldade no aconselhar. Tinha uma criança lá então, ela estava com medo de dormir. A tia dela falou assim, não sei o que eu faço. Aí eu peguei e falei assim, olha, se quiser, marca uma clínica com o meu pastor. Aí ele acho que até ligou para cá. Mas eu falei assim, ó, de antemão você já começa a ler a Bíblia e orar com ele antes de ele deitar. E o menino, encontrei com ela semana passada, ela falou assim, a receita deu certo, o menino está dormindo. Então, aí se você for procurar o médico, vai ter um transtorno para ele. Vai ter um transtorno, vai ter um remédio para ele. Vai ter. Então, não tenha medo. O diagnóstico psiquiátrico é um rótulo, não é baseado no que está acontecendo no organismo da pessoa, não é. É baseado no que ela sente. O nome está aqui: transtorno depressivo, transtorno de personalidade, transtorno de pânico. Ele fala só do sentimento, sem entender o que está acontecendo por dentro. Tenta elaborar soluções e sou grato a Deus porque existe, porque eu falei muito mal de psiquiatra aqui hoje, né? Só falei mal, né? Eu ganho dinheiro com isso, né? Ficou ruim, né? Tipo assim, enfim, vai ter situações de gravidade que é importante. Vai ter situações. Eu digo que quando o problema é do coração, eu não dependo do remédio. Mas o remédio pode ser um apoio útil. Então, se vocês tiverem um caso de gravidade, de suicídio, de violência, encaminhem ao médico. Peça ajuda médica. Não é um problema. Não é um problema, não é uma vergonha. Não tem nada disso. Até porque vivemos num mundo onde a autoridade são eles. A visão do mundo é que eles são a autoridade. Então, se você abre mão e bate no peito e fala, eu vou resolver, você vai ser cobrado. Entendeu? Você vai ser cobrado. E você está diante de uma pessoa com ideia de suicídio. E existe remédio que vai ajudar nisso aí. Então, a depender do quadro que a pessoa apresenta, o remédio vai ajudar vocês. O cara está sem dormir, desatento, ouvindo vozes. O seu trabalho não é bem sucedido. O remédio pode vir parcerar com a gente. Falo a gente porque eu também sou conselheiro. Entendeu? Não a gente quanto o médico, né? Entenderam? Então o remédio pode ser muito útil, sim. Então não é um inimigo, não é uma desgraça. O que eu não gosto, o que eu acho ruim? Olhar o diagnóstico como uma sentença. Dá a ele a autoridade. Isso eu enguiço. Aí eu acho ruim. Entendeu? Não. O que eu acho ruim é você pegar o diagnóstico como a verdade. Não é. Não é. Exceto quando você tem um caso, uma base orgânica clara. Alzheimer. Eu tenho Alzheimer, eu tenho um cérebro que está definhando
e a pessoa está perdendo capacidades. Não tem... tem autoridade do diagnóstico, sim. Tá? Aí, nesse caso, ele é perfeito. Tanto é que, se for ver no CID-10, está lá, doença de Alzheimer. Não é transtorno. Porque ele sabe o que está acontecendo. Sim, qualquer tipo de demência. Todo tipo de demência vai ter uma causa conhecida. Entendeu? Certo? Eu acho que era isso para hoje. Tá tarde. Vocês querem fazer alguma pergunta? Esclareceu mais alguma coisa? Ajudou? Entendeu a ideia? Sem medo. O diagnóstico sempre é discutível. Sempre será discutível. Faz o seu trabalho. E Tem algum estudo hoje que fala sobre o uso excessivo do celular na psiquiatria? Tem afetado? você quer me arrebentar. Você quer me arrebentar. Puxa um trem fora do assunto assim agora, você me arrebenta. Não vi nada específico, não. Entendeu? Então não tenham medo. Trabalhem no seu, dentro do que ele te ensinou, sem ficar com medo do diagnóstico. Sem medir força e entendendo que às vezes pode ser uma mão na roda um remédio para ajudar. Certo? Usar remédio não é uma derrota. Usar remédio não é o fim do mundo. Tem casos e casos. Inclusive, teve um tema mais rapidinho aqui. Usar remédio é pecado? Não, não é. A Bíblia não manda usar, nem proíbe de usar. Então, não é pecado usar o remédio. Então, a pessoa está sentindo triste, está deprimida, procurou o médico, passou o remédio. É pecado em si? Não é. Eu posso pecar usando remédio? Posso, quando eu só tomo o remédio e não busco o crescimento. Você criou dependência do... Eu só me acalmo se eu tomar o remédio. E não busco o crescimento em Deus. Tem um cara da minha igreja que eu atendi e que ele se recusa terminantemente a ser aconselhado. Não aceita. E eu vi claramente a necessidade em várias áreas, um péssimo comportamento. Aquilo levou a que ele desenvolvesse um quadro de pânico. Aí, 3 vezes eu tentei chamar para aconselhamento. Ele foi uma vez no consultório, outras 2 vezes eu abordei ele na própria igreja mesmo. Falei, rapaz, você precisa conversar. Ele não deixa nem eu falar. Ele já passa a mão no meu ombro e já fala, rapaz, você não sabe como era a minha vida antes disso aqui. Esse Talopram, de 10 miligramas. Isso aqui mudou a minha vida. Estou ótimo, está tranquilo. Ele não quer melhorar nada. Não quer. Ele está em pecado. Porque ele recusa e apoia no remédio e fica. E para ele, e de fato ajudou ele para caramba. De fato foi uma mão na roda para ele. Só que ele usa aquilo para não crescer. E ele está com problema. Certo? Então você pode usar remédio de forma pecaminosa? Pode, mas em regra, usar remédio é uma liberdade. Eu posso usar, eu posso não usar. Aí vai depender da gravidade. Aí é a hora de ter um médico de confiança, o próprio conselheiro para ajudar a discernir. Entendeu? O remédio é uma possibilidade. Certo?